outra vez vai revelar-nos os segredos da sua palavra e dos últimos tempos, o que já tem acontecido e vai acontecer. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Diga, princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Diga aí, então virá o fim. Amém. Podeis assentar glorificando, exaltando o nome daquele que é, que era e que há de vir, Jesus de Nazaré. Meus queridos irmãos e muito distintos ouvintes, esta noite queremos fazer aqui exposição, explanação da palavra do Senhor. Pela revelação do Espírito Santo, nós temos aqui um texto profetizado por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, que viveu aqui na terra em forma humana, sendo ele a palavra viva da parte de Deus, sendo ele o unigênito do Pai. Veio aqui à terra, nós já conhecemos a mensagem original do Evangelho. Jesus Cristo encarnou para morrer uma só vez, e ressurgiu de entre os mortos, e fez uma promessa para esta igreja, que deveríamos esperar com muita sabedoria, guardando as suas palavras, as suas ordenanças, os seus mandamentos. E foi ele mesmo que fez uma promessa de que ele voltaria para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Se isso é verdade, levante a sua mão e dê glórias a Deus. Ele veio para buscar um povo todo seu. Precisa ser zeloso de boas obras, obedecendo assim a sua palavra. Muito distintos irmãos, observamos na palavra de Deus, no versículo de número 3, segundo escreveu o evangelista Mateus, Jesus, segundo o verso 1, mas explicitamente o verso de número 3. Por que estou explicitando o versículo de número 3? Porque desde há muito, quando o pastor Davi, que é meu cunhado, ele estava aqui dizendo, junto com a minha irmã Luciene, sobre os tempos antigos. É verdade que o presbítero Paulo, que é o dirigente do culto, falou. Nós somos de raiz antiga. E nós não podemos esquecer o plano original do Evangelho. Nós não podemos, de forma alguma, esmoir, destruir a planta original da pregação do Evangelho. A origem do Evangelho é dizer que Jesus Cristo veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Mas ele também disse que depois que ele passou pelo processo, ele precisaria ir para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir. Está para sempre conosco, mas ele nos prometeu que voltaria para buscar o seu povo, que obedece a sua palavra. Eu quero desde já avisar e trazer uma mensagem como anjo dessa igreja, para os moradores desta região. O tempo da volta de Jesus é agora mesmo. É hoje mesmo. Não foi ontem, não é amanhã. É hoje mesmo. O convite já é lançado. A rede do Evangelho, do amor de Cristo, já é lançado. Aceita Jesus agora. Agora é hoje. Não é amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Seja através da morte física ou literalmente através do arrebatamento da igreja, Jesus virá. Mas por que eu quero explicitar o versículo 3? Porque Jesus, segundo o verso 1 e 2, ele estava saindo do templo
com seus discípulos, e a Bíblia diz para nós, segundo a Bíblia, eu ainda sou daquele que prega, diz a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Né? A gente fala muito segundo o historiador, é muito perigoso. O bom é falar segundo a Bíblia. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos questionaram ele, disseram para ele: olha, vede, olha essas colunas. Segundo alguém que estudou antigamente diz, não está na Bíblia, mas alguém comentou que tinha pedras gigantes, grandes, pedras que pesavam toneladas e metros. E eles diziam: por que construir o templo? E eles diziam: olha que templo bonito, colunas de 16 metros de altura, essa nossa aqui tem 3,5 metros. Eu sei porque eu e meu presbítero batemos muito forte aqui trabalhando aqui, botando piso. Então, observe, 16 metros de altura, templo suntuoso, paredes forradas de ouro, 24 quilates, de alto padrão, algo lindo, esplêndido no templo. E eles disseram: olha, como é bonito. E Jesus profetizou o que aconteceria mais de 35 anos depois da sua profecia. Segundo a história bíblica e a história da minha igreja, a Bíblia diz em Israel que o general Tito, filho do imperador de Roma, 35 a 37 anos depois, entrou em Jerusalém, destruiu o templo e botou tudo abaixo, cumprindo assim a profecia de Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que tudo quanto Jesus disser vai se cumprir, já está se cumprindo. Tenha certeza, seja uma bênção, seja o que for, mas a profecia aqui esta noite é de que ele disse que vai vir buscar a sua igreja. Olha como eu estou esperando agora. Maranata, ela vem, Senhor Jesus. Mas sabe por que ele ainda não veio? É porque tem muita gente por aí que ainda não aceitou. É por isso que o amor de Deus é infinito. É infinito. A Bíblia diz então que Jesus profetizou sobre isso, que não ficaria ali pedra sobre pedra. No versículo 3, a Bíblia diz que ele levou eles para o Monte das Oliveiras, e eles se chegaram para ele e quiseram saber acerca da volta de Jesus e acerca do fim. Queridos e muito distintos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, para pregar esta palavra precisa ter unção do Espírito Santo, não é apenas ler o texto, porque ler o texto se torna quase que uma letra fria, mas tendo a unção do Espírito Santo, com a exegese do céu, com a interpretação de Deus, é para entender. Porque tem muita gente por aí que está pregando errado sobre a volta de Jesus. Está dizendo: não, pastor, Jesus não volta agora não. E não entende o texto. Tem duas coisas aqui muito distintas. Uma coisa é sinais da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Outra coisa totalmente diferente são sinais do fim do mundo. Ué, pastor, volta de Jesus e fim do mundo não é a mesma coisa? É não, meu filho. Não é não. Segundo a escatologia, que é a doutrina da palavra de Deus, que estuda as profecias do Gênesis até o Apocalipse, vinda de Jesus é uma coisa, fim do mundo é outra. Entre a volta de Jesus até o fim do mundo, da dispensação em que conhecemos, é uma história de 1007 anos de história. Então, sinais da volta de Jesus é uma coisa, sinais do fim do mundo é outra coisa bem diferente. Então os discípulos questionaram a ele, disse-nos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Vírgula, e acréscimo do fim do mundo. Volta de Jesus é uma coisa, arrebatamento da igreja é uma coisa, fim do mundo é outra coisa. Quem está entendendo, levante a mão e glória a Deus. Volta de Jesus é só para os seus, só para a igreja, só para aqueles que aceitam o precioso sangue de Jesus e tomam banho neste sangue para purificar os seus pecados e obedecem a palavra de Deus, aceitando assim o sacrifício vicário, substituto de Cristo na cruz do Calvário. Somente para aqueles que aceitaram Jesus, obedecem a sua palavra, como disse no início, é o povo do Senhor, todo seu, do Senhor, zeloso e de boas obras, que obedece a palavra de Deus. Alguém poderia dizer para mim: pastora, o senhor está pregando esta noite, eu também sou filho de Deus. Existem duas filiações, e com isso muitos colocam a desculpa de dizer assim: olha, eu também vou para o céu. Perdão, viu, meus irmãos? O tempo gripado não é brincadeira. Mas o tempo gripa a gente, né? Mas o tempo também fica gripado. Eu não vou perder nunca. O tempo também fica gripado, por isso que a gente fica. Né? Então
observe, muita gente diz assim, eu também vou para o céu, eu também vou subir. Você é arrebatado. Arrebatado significa arrancar da força, tirar da força. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Existem duas filiações. A primeira filiação é por criação. Todos os animais, todos os vegetais, todos os seres humanos e todos os anjos criados, sejam os anjos bons que permaneceram na santidade, sejam os anjos maus que decaíram e viraram demônios. Isso aí são chamados filhos de Deus, desde que foram criados por Deus, filhos por criação. Agora, que vai entrar no céu é a segunda filiação, filhos por adoção pelo sangue de Cristo Jesus. Somente esse. Então, não adianta pintar e desenhar e dizer, não, eu nunca fiz mal a ninguém. Não, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca roubei, nunca matei. Não, senhor. O Evangelho não é assim. Se não aceitar Jesus como Salvador e obedecer a sua palavra, não tem céu não. Pastor, já deu para sentir os moradores que a pregação aqui é do tempo da igreja primitiva. Nós não pregamos mamão com açúcar. Pregamos que Jesus é bom, é maravilhoso. Ele não é curandeiro, mas ele é médico dos médicos. É muito melhor. Médico dos médicos. Tá? Ele é bom, maravilhoso, resgata. E o nome da sarjeta, tem vários e várias que foram tirados da sarjeta. Veja só, pera lá. E para o céu já é outro negócio. E para o céu já são outros 500. Por exemplo, o que o senhor está dizendo, pastor? Primeira coisa, uma pessoa que é cega de nascença, se Jesus quiser e também ela tiver fé, ela pode ser curada e pode enxergar. Amém, igreja? Com certeza. Agora, se esta pessoa não quis obedecer a palavra de Deus, não quis ficar na igreja cumprindo a palavra, ela vai para o céu? É outros 500. Está bem diferente. O evangelho que está pregando por aí é balela. O evangelho de mentira. O evangelho fajuta. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de transformação, de mudança de vida. Se roubava, não pode roubar mais. Se bebia, não bebe mais. Se cheirava, fumava, matava, não pode fazer mais. Que história é essa? Aí sim, tem que se manter fiel em santidade. A Bíblia diz, aquele que permanecer assim, fiel, até o fim, seja até o fim da vida física, ou até o dia do arrebatamento da igreja. Existe 2 fins para o ser humano. Seja até a morte física, ou seja até o arrebatamento da igreja. O dia que a Bíblia diz que a última trombeta vai tocar, e os crentes que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, serão transformados num corpo de glória, corpo maravilhoso, e nós que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com Ele. Amém? Aí sim é o Evangelho. Este é o Evangelho original. Esse evangelho fajuta, esse evangelho de desenho, de capa de desenho animado, isso aí não é evangelho. O evangelho é aquele que transforma, e para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz então para nós alguns sinais da volta de Jesus. Alguém disse assim uma vez na sala de teologia para mim, pastor, na época eu lecionava teologia durante muitos anos, e alguém disse assim, pastor, sobre escatologia, a gente sabe que Deus lhe deu uma unção nessa área de profecia e de interpretação de profecias. E nos diga uma coisa, Jesus só vai vir quando o Evangelho, todas as pessoas do mundo ouviram o Evangelho, porque a maioria de que prega para eles. Então, querido, então Jesus nunca vai vir. Pastor? Sabe por quê? Todo dia tem gente nascendo e se tornando consciente. Do Evangelho. Todo dia. É o Evangelho de gente. Por isso que eu falo, não entende o texto, não prega não. Prega só que Jesus é bom, prega que ele cura, mas não entra em texto tipo isso não. Um missiólogo, o que é um missiólogo? Alguém que entende missões para pregar em outro país. Pregando, eu falei, não devia ter falado disso. Antes, ele ficasse na área dele que ele tem, não entrasse numa área que ele não tem interpretação. Falei, irmãos, fiquem tranquilos, Jesus não volta agora coisa nenhuma. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Se nós sabemos hora e dia que ele vai voltar, história é essa de datar a volta de Jesus? Que história é essa? Não tem isso. E ele disse, olha, vai demorar aí uns 30, 40 anos para Jesus voltar. Falei, coitado dele, miserável homem que ele é. Não sabe de nada. Antes, ficasse só com história de pregar para fora. Antes. Mas não entra na escatologia, não entra em profecia, se não entender a exegese do texto. O que a Bíblia está dizendo que o Evangelho do Reino
versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a Deus a gente, e então virá o quê? Volta de Jesus? O que virá no verso 14? Fim do mundo. Outros 500. Por isso que eu disse, fim do mundo é uma coisa, vinda de Jesus é outra coisa. Lá no milênio o evangelho será pregado. O evangelho do reino será pregado no milênio, durante 1000 anos. Então, nós observamos alguns sinais, queridos ouvintes, e distintos irmãos, que a palavra de Deus narra-nos. Nós temos aqui, pelo menos, 4 sinais. Os mais aclarados são enganos, enganadores, pregadores, falsos cristos, falsos mestres, por que não dizer na linguagem atual, falsos pastores. Você sabe por que muita gente não leva muita fé à igreja? Sabe por quê? Por causa das mentiras, dos falsos, dos enganadores, dos bandidos, de pilantra, que anda por aí dizendo que é pastor coisa nenhuma, é pastel, é sem vergonha, que está fazendo uso da palavra de Deus para arrancar fora do povo. E com isso o povo diz, para ser crente assim eu não quero, para ir para a igreja desse jeito eu não quero. Muita gente por aqui já disseram de mim. Sim. Alguém disse, eu não vou não. Eu não vou para aquela igreja não, porque tem aquele pastor lá. Porque alguém mentiu. Alguém falou mentira acerca do pastor Rosélio. Alguém disse A, ou B, ou C. Mas você pode observar, os verdadeiros enganadores, os verdadeiros falsos, estão por aí afora entrando nas casas. Estão pregando e o povo vai. Você já viu que erva daninha nasce em qualquer tipo de terra? Pode observar. Você pregar uma palavra original, a palavra de Deus, o povo não assimila. Mas se você pregar errado, o povo aprende mais errado que o certo. Isso já faz parte da natureza caída do ser humano. Já faz parte. Mas o engano tem que ser alastrado pelo mundo inteiro. Os enganadores, os mentirosos. A Bíblia também traz para nós outro sinal: guerras e rumores de guerras. Sempre teve guerra, sempre, pastor, sempre. A primeira guerra humana que teve foi entre Caim e Abel, a primeira. Mas por que Jesus disse que um dos sinais da sua vida seria guerras e rumores de guerra? Sabe por quê? Porque quanto mais vai se aproximando a volta de Jesus, mais vai aumentando as guerras e rumores de guerra. O que é rumor? Barulho. Ouvi dizer que um país vai guerrear contra o outro. Todas as vezes que senhores e senhoras ouvirem a reportagem dizendo sobre guerra, ou falando que vai acontecer, levante a sua cabeça para cima, porque a redenção está próxima. Isso é sinal da volta de Jesus. Pastor, nós devemos orar para que o mundo não tenha guerra. Isso aí você está pedindo demais. Porque se você orar para isso, a Bíblia é mentirosa. Então você está orando com a palavra de Deus. E irmãos, durante uns 10, 12 anos para cá, eu não tenho sido louco de orar contra o texto que a Bíblia diz que vai acontecer. Como que eu vou? Olha que oração de todo. Jesus, não deixa nenhum país contra o outro. Está de brincadeira. Se a Bíblia está dizendo que isso é um sinal da volta de Jesus, mas eu posso orar de uma forma: Jesus, salve essas pessoas, amém? Salve elas, liberte, transforme. Agora, querido, orar contra o texto, orar contra a profecia é uma loucura. Já pensou? Uma igreja, um irmão, uma irmã, orar, falando assim: Deus, não deixa nenhum rei contra o rei. Então, peraí, vamos orar na Bíblia. Que a Bíblia é mentirosa. É verdade? É uma mentira da Bíblia, então, se a própria palavra está dizendo que os sinais da volta de Jesus são guerras e rumores de guerra. Então, como é que eu vou orar contra o texto? Não. Isso são sinais para aqueles que conhecem o Evangelho. Para muita gente por aí, para vocês terem ideia, queridos, muita gente está tendo guerras. Os líderes das nações, os chanceleres, os ministros, os grandes generais de ar, de terra e também o almirante de mar, de cada país, dos países mais poderosos e bélicos do mundo, estão comendo as pernas. Porque do lado oriental, se apertar um botão, ou do lado ocidental apertar também, vai todo mundo para dentro do oceano. Vai todo mundo cair. Então observe
que os seres humanos estão tremendo as pernas, mas eu estou pregando para uma igreja que levanta a cabeça e tem certeza de que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É isso, meus irmãos. Também a Bíblia fala para nós sobre pestes, sobre rumores de guerra. A Bíblia fala para nós acerca de que acontecerá automaticamente fome. Em vários lugares acontecerá fome. A fome tem assolado a humanidade, tem chegado a ponto de que os seres humanos têm chorado. Vocês têm visto pela televisão, alguém aqui neste plenário poderia dizer assim: pastor, eu estou com fome. Eu te diria que é mentira sua, filho. Você não está com fome. Fome é ter vontade de comer e não ter onde achar. Isso é fome. Você, a senhora, o senhor, pode estar com vontade de comer. Aí sim, se alimentar. Mas fome é quem está com a barriga vazia e não tem nada para comer, e muito menos um que tem ou viu é tal para adquirir um alimento. Isso tem assolado aqui no Brasil já. No Brasil tem acontecido. Em todo mundo a fome tem assolado. Os senhores podem observar que estes sinais são bem patentes e visíveis. Pestes, enfermidades, a Bíblia profetizou sobre muitas enfermidades que ainda não aconteceram. A palavra de Deus diz que pestes e enfermidades que estão neste livro e as que não estão. Eles não estão registrados aqui, mas existe. Faz parte do grupo das que não estão. Câncer, há outras enfermidades gravíssimas. Hoje, até o mosquito transmite uma enfermidade mortal. Antigamente, nós mandávamos mosquito. Hoje, os mosquitos estão matando as pessoas. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Se a igreja está entendendo, levante a mão e diga glórias a Deus. Talvez para muita gente que está nos ouvindo, diria assim: pastor, então aí é o término do mundo. Alguém me disse uma vez: pastor, isso aconteceu aqui em Cachoeiro. Alguém que não era crente e disse assim: já que Deus é Deus, Ele é bom, o senhor está dizendo que Ele é maravilhoso, por que o mundo está desse jeito? E o que Deus vai fazer? Falei: filho, quem fez isso foi tu, foi eu, fomos nós. E Deus permanece no mesmo lugar, sentado no seu trono de glória. Foi o ser humano que cavou o próprio abismo, e um abismo foi chamando outro abismo. A Bíblia diz para nós que todos esses acontecimentos, como terremotos, acabamos de assistir agora pela rede mundial e redes de televisão e pela internet, que é a comunicação mundial. Aqui um grande terremoto aqui no Haiti que destruiu, fazendo assim a imigração dos haitianos para o Brasil. Vocês podem observar que tudo isso são sinais da volta de Jesus. Até o nosso país, o Brasil, nosso país, Brasil varonil, tem tremido de vez em quando. A terra brasileira, alguém disse assim: olha, o Brasil está em cima de uma única placa tectônica. Eu falei: se Deus quiser, Ele quebra essa tal de placa tectônica e traz um terremoto também nesse país, para mostrar que Deus é Deus e de que Jesus está voltando. Meus queridos irmãos, vários outros sinais, como escândalos, traições. A Bíblia diz para nós claramente sobre que o texto sagrado ainda diz que as pessoas nos odiariam. Alguém disse assim: alguns meses eu estava cabisbaixo, pensativo. Falei: meu Deus, a gente se esforça para ser fiel, para cumprir a tua palavra, desde meninos te servimos, nunca curvamos diante de Deus nenhum, sempre servimos ao único Deus, nunca fumei, nunca bebi, nunca roubei, nada, sempre te servi. E a gente fica pensativo como seres humanos: por que ainda falam mal de nós? Aqui o texto, olha o texto, querido, está tudo no lugar, não tem nada fora do lugar. Se há alguém que está fora do lugar, é a igreja, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, porque nós não somos desse mundo. A nossa língua não é daqui. Nós não falamos, não podemos falar a língua deste mundo. O nosso jeito de andar, de vestir, de falar, não é daqui. Nosso pensamento é divergente daqui, é diferente. É porque não somos daqui. Está certo? E a Bíblia diz que um dos sinais seria a perseguição contra a igreja. Seria alguém dizer que você fez o que você não fez. Dizer que você é mentiroso, sendo que você é verdadeiro. São sinais da volta de Jesus.
São sinais. A Bíblia diz em Tiago que o lavrador ou o agricultor, que é aquele que planta a semente, ele tem que esperar para que a semente cresça, para que ele possa gozar do fruto da semente, daquela planta que ele plantou. Da mesma sorte, a Bíblia dá-nos o conselho aqui esta noite: sejamos pacientes até a volta de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que estão aqui, aos amigos, muito distintos ouvintes, que esta noite é noite de salvação. É uma noite de conserto e de salvação. Pastor, uma festividade, mas é agora que é bom. É aí que é bom. Festividade da igreja tem que pregar que Jesus salva, liberta, transforma, mas vai vir buscar o povo só seu. Se vocês olharem e analisar, a Bíblia deixa claro que depois do arrebatamento da igreja, vai ter muita gente, vai ter um grupo, daquele grupo que diz que também era do Senhor, que também pregava, que também ensinava. São aqueles que estavam fracos espiritualmente dentro da casa de Deus. Vai existir aquele grupo que dizia que vinha na igreja, que eram assistentes de culto, que gostavam dos crentes, que eram simpatizantes com o Evangelho, mas não eram praticantes da palavra de Deus. Então, se Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz do Calvário, perdeu todo o seu sangue para remir, para salvar, vale a pena ser crente. Amém? E a Bíblia deixa claro para nós. Se vocês olharem, pegar o jornal escrito, olhar o jornal televisivo, olhar as redes de comunicação, vocês vão pegar todo esse evangelho do capítulo 24 de Mateus. Vocês vão ver tudo isso aqui. Tudo isso está lá registrado. Está tudo lá. A Bíblia é clara em dizer. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Que Deus me mandou pregar? Porque está difícil, pastor Davi, pregar essa palavra. Eu acho que é só nós mesmo. Só nós mesmo. Os pastores estão querendo mais pregar que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Sabe por que eles estão pregando? Não tem problema não. Você pode vir e ficar do jeito que você quiser. A hora que você quiser, você muda a sua vida. A hora que você quiser. Fique tranquilo que Deus espera você se consertar. Você não vai morrer. Quem te contou isso? Quem te datou que alguém sabe a data do outro morreu? Não. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, é o último dia daquela pessoa. Muitas das vezes, meus irmãos, é a última vez que ela ou ele ouve a palavra de Deus. E não terá mais chance. Se vocês analisarem a parábola, que para mim não é parábola, é algo verdadeiro que aconteceu, do rico e do Lázaro, porque parábola não fala nome de ninguém, e lá fala o nome do Lázaro, aquilo aconteceu de verdade. Viu o rico? Teve muitas chances, e desperdiçou todas. Sempre tem aquelas palavras para aqueles que não querem ter um compromisso com Deus. Sempre tem. Pastor, quando eu tiver mais velho eu vou. Depois que eu terminar isso eu vou. Me lembro como hoje. O evangelista André precisou estar ali na porta hoje, mas ele é evangelista da igreja, testemunhou isso. Uma mulher que eu estava pregando a palavra de Deus. Eu falei para ela, hoje é a sua última chance. Sua última oportunidade. É agora mesmo, hoje mesmo. Em frente aonde a gente começou a nossa igreja, em cima, tinha um terreiro de macumba. E quando o obreiro balançou em mim, tocou, falou, pastor, olha para cima. Aquele grupo de macumbeiro tudo de branco, porque essa mulher pertencia à macumbaria. Pertencia a ele. E todo mundo estendeu as mãos para o lado do templo, para a igreja. Todo mundo. E eu comecei a pregar o evangelho. Falei, estamos numa grande batalha. Alguém ouviu uma barulho de espada por cima do telhado. E era verdade, uma grande batalha por aquela alma. Uma grande batalha. Eu falei, mas basta a senhora, irmãos, orem, porque ela está considerando. Dependia dela. Mas os endemoniados estenderam as mãos. E sabe o que ela virou para mim e falou? Ela deu lugar ao diabo. Disse, pastor, eu ainda tenho que terminar, porque na macumba também tem campanha. Tem campanha também. Vocês não sabem não? Lá tem campanha na macumba. Eu tenho que terminar uma campanha no seu tempo. E faltam não sei quantas semanas. Eu falei, você não vai passar dessa. E não passou mesmo. Morreu. Aí houve um murmúrio na rua. Pastor matou ela. Eu matei. Falou, pastor que matou. E ele falou que não passaria. A mamãe morreu, a menina. Quase quiseram me pegar no tapa. Morreu, acabou o tempo dela. Acabou o tempo. Porque aquela noite era o último dia que ela tinha. Era a última vez, a última oportunidade. Porque quando nós pregamos o evangelho, até parece que nós somos quitandeiros. Tem gente pregando o evangelho quase que vendendo banana na feira. Ei,
Evangelho não é vendido balão na feira, não. Evangelho é o poder de Deus para quem quiser ir para o céu. Ué, a pessoa não quer, nós não vamos deixar ele pregar e orar. Mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Só que tem uma coisa: Deus também não é obrigado a levar ninguém para o céu se não obedecer a sua palavra. Não é? Só se obedecer a palavra de Deus. Eu estava dissertando com alguém acerca dos sinais. Falei, filho, abre teus olhos. Abre teus olhos. O diabo fechou seus olhos, meu filho. Abre seus olhos. Não precisa nem de Bíblia, não. Não precisa de teologia, não. Vamos usar agora as coisas que estão acontecendo. E eu comecei a dissertar para ele, mostrando. Daqui a pouco ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Falou, eu quero Jesus. Até alguém, irmãos, até alguém que não tinha muito conhecimento, quando abriu o coração para a palavra de Deus, entendeu que era a última oportunidade. Esta noite, eu estou pregando para pessoas que têm almas eternas. Vocês têm almas eternas e que nunca mais terá outra oportunidade. É hoje ou nunca mais. Pastor, só está pregando para a igreja, porque é a igreja mesmo. Porque se você que é igreja não perseverar até o fim, tu vai ficar cantando aqui, tu vai ficar orando aqui, tu vai ficar pregando por aí, vai ficar por aí. E Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai vir buscar a sua igreja, porque ele tem que estar na obediência da palavra. Precisa estar obedecendo a palavra de Deus. Os sinais estão acontecendo para que nós não nos percamos e entendamos que o tempo do arrebatamento da igreja já chegou. Esta noite é noite de revista espiritual. Vai colocando agora o seu coração na presença do Senhor. Pode ir orando aí em particular. Pode ir orando em particular. Deus está passando a revista no seu coração. Você que está desviado ou desviada, nunca aceitou Jesus. Você que está lá fora, está no lar, vizinho da direita, da esquerda, da vanguarda, da retaguarda, que mora por cima do lado, aonde você estiver, ouvindo essa palavra. Nós viemos aqui para trazer o original do Evangelho. Este é o plano original do Evangelho. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. É hoje mesmo, não é amanhã. Não. Se há alguém entre nós que quer aceitar Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente que eu vou estar orando com você. Pode estar até lá fora, se quiser vir para mim.